Gravando. Eita, câmera virtual sumiu. Gravando. Pronto. Então, galera, bora fazer uma revisão, mas uma revisão bem superficial, tá? A gente não vai se aprofundar muito, não. A gente vai reentender aqui esses pontos que a gente já trabalhou e explicar um pouquinho. O que a gente falou? A gente falou do sistema endócrino, o sistema hormonal também, né? Conhecido por esse nome. E aí nele a gente tem algumas partes que são primordiais para o entendimento. A primeira é saber que ele trabalha com os hormônios, tá? E esses hormônios, ele basicamente Professor, tem... Sim. a câmera do senhor, eu acho que carregou. É, meu celular descarregou, cara. Vamos ficar sem câmera aí alguns minutinhos, então. Tá? Eu vou até Não, não, tirar ela não. da tela. É, descarregou, gente. Paciência. Achei até estranho aqui, porque ele tava aguentando ela, só que quando ele aquece, aí perde. Mas vamos. Vai perder foco não. Vocês só vão ficar sem ver esse rostinho bonito. Mas nada que vocês não morram. Tá? Bora lá, então. Aí, esses hormônios, eles têm a função, basicamente, de mensageiros químicos e eles ajudam a regular atividades do nosso organismo. Eles podem atuar em 3 tipos de células, né? Em 3 tipos de situações. Ele pode atuar nas células, nos órgãos ou em glândulas, em outras glândulas que produzem outros hormônios, tá? Quando elas atuam em outra glândula, são os hormônios trópicos. Eles têm uma característica bem única, que é especificidade. Ou seja, ele só vai funcionar em células específicas. Então, o hormônio, ele é lançado na corrente sanguínea, circula seu corpo, mas ele não vai afetar nenhuma célula, a não ser células específicas que tenham a chave para aquele hormônio. Nós temos glândulas que lançam os hormônios em 3 situações, né? Temos as glândulas endócrinas, que é o foco da nossa aula, que lançam no sangue. As exócrinas, que lançam fora do sangue. Por exemplo, o suor, eles lançam suas substâncias fora do sangue, é uma glândula exócrina. E glândulas afíncrinas, que elas lançam tanto hormônios no sangue, como lançam substâncias fora do sangue, tá? Por exemplo, o pâncreas, né, que tem o suco pancreático e também tem a produção da insulina. Aqui nessa imagem a gente tem as principais glândulas que a gente vai conversar. A gente vai falar da hipófise, tireoide, paratireoide, vai falar do timo, suprarrenais falamos. Pâncreas está aqui, a gente falou também. O fígado não está aqui, mas a gente vai tocar só a informaçãozinha. E as glândulas sexuais, tanto masculina quanto feminina. Falamos também sobre o mecanismo de feedback, ou retroalimentação, que é o quê? Que a produção do hormônio ela é literalmente ligada ao processo final. Sendo que quando uma glândula estimula outra glândula a lançar o hormônio, a quantidade desse segundo hormônio ele vai estar literalmente ligado à decisão da glândula de continuar estimulando a produção ou de inibir a produção. Então ela meio que organiza a resposta, a intensidade, né? E ela define, mantém seu equilíbrio do nosso corpo, evitando desperdício de energia. E nesse feedback nós temos 2 caminhos básicos. A taxa de hormônio. Quando ela está alta, ele começa a inibir a produção. E outro, quando a taxa de hormônio está baixa, ele começa a estimular a produção para manter equilibrado. Na segunda parte, a gente começou a falar das glândulas, né? Glândula hipófise, que é a glândula mãe, e recebe esse nome porque ela tem grandes estímulos em outras glândulas, tá? Aí falamos da divisão dela, da adenohipófise e neurohipófise, que uma armazena e a outra produz os hormônios, a posiçãozinha dela. Aqui está a nossa glândula hipófise. Falamos os principais doenças e hormônios que são produzidos, né? Aí tem a ACTH, a FSH, TSH, LZ e GH, né? No caso, a GH seria uma das mais importantes, que é o que produz o crescimento, o gigantismo e o organismo, certo? Inclusive, o somatotropina, a gente vai falar dele de novo quando a gente for falar do fígado. Falamos sobre a prolactina e depois seguimos para o hipotálamo. No hipotálamo trouxemos as glândulas, os hormônios principais, né? Que tem a citocina, que é o hormônio do amor, que o pessoal chama, né? Da relação ali, que afina a relação de mãe e filho, dá o prazer sexual, cria o vínculo e afeto entre as pessoas. Falamos do ADH, né? Ou a vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Ele é responsável justamente pela quantidade de água que a gente utiliza nos nossos rins e como ele é trabalhado, tá? A gente falou da tireoide, da paratireoide, e aí a gente falou do hipertireoidismo e do hipotireoidismo, e trouxemos algumas características como que o hipo ele acaba desacelerando o metabolismo, a pessoa vai sempre se sentir cansada e acaba engordando,
E o hipertireoidismo ele acaba sendo o oposto, né? Ele tem um metabolismo acelerado, aí a pessoa vai ter fome excessiva, insônia, irritabilidade. Ou seja, nenhum dos dois ajudam o nosso organismo. E também falamos da calcitocina, que é lançada por esse hormônio. Dando continuidade, falamos das paratireoides, da adrenal, que a gente dividiu em 2 blocos, né? A adrenal, o córtex e a medula, né? Onde o córtex tem os glicocorticoides e a medula tem a adrenalina, que é o hormônio da luta, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, a glicose no sangue, aumenta a atenção das pessoas, diminui o processo da digestão, porque o objetivo dele é focar em uma ação de combate, é aquele hormônio que a gente chama de defesa ou fuga. Tá? Pronto. Agora a gente vem aqui para o segundo trecho e a gente vai começar a falar. Vou até pegar aqui, nossa, já vou pegar essa setinha bonitinha que eu escolhi para vocês. E a gente vai falar do pâncreas. Certo, gente? A gente vai falar de vários hormônios e aí, no decorrer de vários outros órgãos, no decorrer a gente vai trazendo e vai completando todas as informações. Então a gente vai falar do pâncreas. Qual é a primeira coisa que a gente vai falar do pâncreas? Eu vou até colocar aqui mesmo, só que eu vou colocar em azul. Ela também é conhecida como ilhas pancreáticas. Galera, as ilhas pancreáticas é nada mais... Cadê minha caneta? Nada mais, nada menos do que a porção exócrina. Tá? Então, como a gente falou, o pâncreas ele vai ter a porção endócrina e vai ter a porção exócrina. A porção exócrina a gente chama de ilhas pancreáticas. Ele tem até outro nome que eu nunca consigo pronunciar. Vou botar aqui lápis, vou até pesquisar aqui, ó, o nome. Ilhas pancreáticas. Aí são as ilhotas de Hangdlan. Hungerham. Eu não sei pronunciar não, gente. Vou botar aqui do lado aqui para vocês conhecerem. Ilhas de Hungerham. Bom, tá aí. Essas são as ilhas pancreáticas. Novamente a porção exócrina do pâncreas, a porção endócrina, né, que produz os hormônios endócrinos. Certo? E aí, qual é a função principal do pâncreas? A função principal, a gente botou em verde, né? A função principal dele é basicamente produzir a insulina. E aí o seguinte, quanto mais... Eu gosto de botar em parênteses quando eu escrevo isso aqui, ó. Insulina. Quanto mais... quando a gente produz insulina, quando vai tendo insulina, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a glicose no sangue. Esse é o papel da insulina. Ele diminui a glicose no sangue e armazena ela no fígado, formando o que nós chamamos de glicogênio. Então aqui está a função da insulina. A gente já conhece a insulina por essa característica, né? Ela pega o sangue, ela pega o açúcar e vai diminuindo a quantidade de açúcar para evitar que a gente tenha alguma crise relacionada a isso. Aqui a gente fala que a galera que sofre com doenças relacionadas à insulina tem a diabetes, né? Quem tem diabetes, ela está lá justamente dessa produção de insulina. Pode ter 2 casos de diabetes, né? Os casos básicos. Um caso é quando o organismo ele identifica essas células do pâncreas como inimigo e o seu corpo para de produzir insulina. E outras é quando do nada a produção de insulina já não é mais suficiente para fazer o controle. E quando não tem insulina suficiente para fazer o controle, você também passa por esse problema de diabetes. Certo? Que envolve várias coisas, entre elas a má cicatrização e, por exemplo, curar feridas. Né? Ele demora mais de cicatrizar feridas. Característica de insulina. Tá? Um outro hormônio que ele produz também é o glucagon. E o glucagon ele tem um efeito diferente da insulina. Então, enquanto a insulina ele diminui a glicose no sangue, o glucagon aumenta a glicose no sangue. Então, quando a gente precisa de uma quantidade de glicose a mais no nosso sangue, a gente tem esse hormônio que vai fazer esse controle, né? Ele vai aumentar essa quantidade.
certo? Então, pâncreas está aí. Ó. Sua função endócrina faz isso daqui. Sua função exócrina é o suco pancreático. Ele lança lá no duodeno. Bora falar da glândula. Deixa eu pegar uma imagenzinha do pâncreas, né? Pâncreas, pra gente ter aqui a imagenzinha bonitinha dele. Vai estar com o nome em inglês, tá, gente? Mas eu acho que vocês são mais safos do que eu, esses inglesinhos que tem aqui. Então não vou nem me esquentar. Pronto. Imagenzinha do pâncreas para completar aqui a atividade. Depois do pâncreas, a gente vai falar da glândula pineal. Gente, a glândula pineal é outra glândula que fica no cérebro. Aqui que eu acho que parece a glândula literalmente central, ó. Tem uma imagenzinha aqui que ele vai mostrar todas as glândulas que a gente já está trabalhando aqui. Está mostrando o hipotálamo, a pineal e a pituitária. A pituitária a gente nem vai falar dela. Então aqui o hipotálamo modifica todas as glândulas. Acho que a pituitária é a... Pituitária. É a hipófise. Então aqui, ó, a pineal ela fica nessa posiçãozinha aqui. O que é que essa glândula tem de importante e o que é que ela faz no nosso corpo? Bom, aqui a gente não vai puxar muita coisa não. A gente vai falar apenas a função dela. A glândula pineal, ela que é responsável pela melatonina. E essa melatonina é quem controla os ciclos circadianos. Gente, o ciclo circadiano, ela nada mais é do que o elemento que controla os nossos horários. Então, o nosso horário de dormir, a nossa vontade de dormir, o fato de a gente sentir sono mais à noite que de dia, ela é feita justamente por causa dessa glândula, né? A melatonina, desse hormônio, que regula o ciclo circadiano. Eu vou até botar aqui entre um tracinho aqui pra gente ver a diferença, tá? Pronto, da glândula pineal, a gente tem agora outra glândulazinha que nós chamamos de timo. O timo, para pegar a imagenzinha do timo, não peguei a imagem para a turma, mas eu acho que a gente pode pegar uma imagem melhorzinha. Ela é até uma glândula um pouquinho grande para o nosso corpo, tá, gente? Ele diz que ela pode pesar até 40 gramas. Deixa eu ver se eu acho a imagem legal. Assim, tem várias imagens legais, mas eu queria uma imagem mais limpa. Eu vou pegar essa daqui que eu gostei. Então o timo seria mais ou menos essa glândula de cal. Certo? Então aqui vocês estão vendo o timo. Essa é a glândula que fica no meio aqui dos dois pulmões. E qual é a função, o que é que esse timo faz? Bora lá. O timo, ele produz os hormônios timosina e timopoetina. Vocês não vê, ele não tem alguns desses itens que a gente está falando, pessoal, não tem no livro de vocês não, certo? Porque ele acaba não vendo, eles acabaram não vendo necessidade de trazer essa informação. Estou tentando regular meu celular, ele ligou aqui, mas eu não consegui botar para botar na câmera ainda. Timopoietina, pronto. Certo? E qual é a função dessa glândulazinha aqui? A função desses dois hormônios, basicamente, vai ser auxiliar na produção de linfócitos. Então, eles ajudam na produção do sistema de defesa do nosso organismo. Certo? Mais uma glândula que eu já tinha falado para vocês, né? Que ela é mais simples, que é o fígado. E o fígado, a sua função, ela já segue, como eu falei para vocês, que nem a glândula... Qual é o nome da glândula? Eu esqueci o termo ela agora. Ó, ela produz a somatomedina, certo? Que ele atua junto, né? Sobre o hormônio
do crescimento, é o GH, tá? Então ele é a somatina que ele atua sobre o hormônio do crescimento, que é o GH, que a gente já tinha falado anteriormente. E por último, as duas glândulas talvez tragam mais informações para a gente, que é as glândulas sexuais, né? A gente tem os testículos, certo? Que produz o hormônio que nós chamamos de testosterona. E aí, o que é que tem nessa testosterona para a gente falar? A testosterona, ela vai ter uma função de espermatogênese e também vai ter a função de características sexuais secundárias. Só que é o seguinte, como a gente está falando de testosterona, a gente tem que ter noção que nós estamos falando dos hormônios produzidos para os homens. E quando a gente fala dessas características sexuais secundárias, então, a gente tem que ter ciente que a gente está falando das características secundárias dos homens. Então, bora lá. A espermatogênese, o que a testosterona faz? Ela já inicia a vida sexual do indivíduo, certo? Quando eu falo que inicia a vida sexual, não quer dizer que as pessoas estão prontas para terem filhos, nem para fazerem sexo, tá? Mas na nossa história em volta das gerações, há milhares de anos atrás, o ato sexual ele era feito cedo, porque o ser humano, a expectativa de vida era de 20, 30 anos. A gente não vivia tanto quanto a gente vive hoje. Então, a maturação sexual cedo ajudava a reprodução de forma mais eficiente. Então, ela acontecia mais ou menos nesse período de 12, 13, 14 anos. Hoje, a gente tem um processo de evolução grande o suficiente para não ser necessário passarmos por essa necessidade de seleção, onde as pessoas vão ter que se reproduzir rapidamente, né? Eu mesmo sou um caso, eu tive meu filho com 33 anos, com 34 anos, mostrando que não há necessidade de uma reprodução acelerada e forçada em relação ao que a gente já viveu no passado. Bom, gente, estou tentando ligar aqui nossa câmerazinha. Eu preciso pegar um cabo que preste, porque eu estou pegando os cabos eles funcionam, não funcionam, funcionam, não funcionam, funcionam, não funcionam. E isso vai chateando a gente. Bom, para não ficar sem câmera, eu vou botar aqui no modo Wi-Fi. E aí no modo Wi-Fi a gente perde um pouquinho de qualidade, mas pelo menos vocês me veem, né? Então ela pode ficar com um pouquinho de atraso. Aí, gente, essas características sexuais secundárias, elas podem ser o aparecimento de pelos no rosto, por exemplo. Não que a mulher não tenha esses pelos, ela tem, mas ele acaba desenvolvendo com maior vigor no homem justamente pela produção de testosterona, certo? O engrossar a voz dos homens, o fato de vocês terem a voz engrossada no decorrer da vida, um dos motivos é justamente o fato de vocês terem a testosterona na sua produção. Tá bom, gente? Tem o ganho de massa muscular. O fato de nós homens termos uma massa muscular maior do que as mulheres é justamente por causa da testosterona. E aí a gente tem casos de mulheres que aplicam testosterona no seu corpo para justamente terem uma maior eficiência em ações, em atividades que envolvam músculos, tá? Inclusive, esquece também que tem os efeitos colaterais, né? Que além da mulher ficar com aquele corpo mais masculinizado, e vocês acabam vendo que ele tem um formato mais masculino, ela tem o avanço que acaba engrossando, o desenvolvimento maior de pelos no corpo, em toda a parte do corpo e tudo mais. Bom? Então aqui está os hormônios masculinos, essa relação com os hormônios masculinos. A gente tem também características dos hormônios femininos. Quer falar alguma coisa, Matheus? Tá, tem as características dos hormônios femininos, tranquilo. Que é o dos ovários. Tá? E nos ovários, nós temos então a produção do que nós chamamos de estrogênio, que é o principal hormônio. Eu falo estrogênio, mas estrógeno.
é o principal hormônio feminino. Tá? E esse hormônio aqui, ele pode literalmente... Eu vou conseguir. A mente da gente buga quando tá fazendo essas coisas. Aí você pensa numa ordem, faz outra e vai bugando. Né? Aí aqui ele vai ter a mesma coisa. Ele vai auxiliar no crescimento do endométrio e também vai auxiliar nas características sexuais femininas. Tá? Secundárias, na verdade, né? Secundárias. Então, não diferente do testosterona, a gente também vai ter esse processo aqui. O estrogênio vai participar tanto no desenvolvimento e crescimento do endométrio, quanto nas características sexuais femininas. Lembrando, né? Vou botar até o logo aqui para vocês verem que é feminino. Tá? Ele vai atuar nessas características. O crescimento do endométrio, gente. O endométrio, meninas, é aquela camada que vocês têm dentro do útero, onde quando vocês estão com sua fase sexual ativa, quando eu falo fase sexual ativa, fase reprodutiva, vocês começam a produzir esse endométrio, ele fica por cima do útero, e ele é uma camadazinha onde, quando tiver um óvulo que seja fecundado, ele vai se alojar nessa camadazinha e vai começar a desenvolver o feto. Quando vocês não utilizam o endométrio, quando ele não tem um óvulo que é fecundado, esse endométrio ele é descartado, eliminando esse óvulo. Esse descarte do endométrio é o que vocês chamam de menstruação. Tá certo? Então a menstruação nada mais é do que o descamamento do útero, onde o endométrio ele sai. Aí o pessoal fala até que tem que a menstruação, ela parece até um sangue pisado, que o pessoal diz, que é um sangue mais grosso. E esse grosso é justamente por causa desse endométrio que está saindo junto. Tá bom, gente? Essa característica comum da menstruação, o que é uma ação normal, um sangramento normal. Algumas de vocês já devem ter tido, outras de vocês devem ter ainda, porque não se tem uma data exata para se ter, não tem uma idade certa. Tem meninas que com 10 anos estão menstruando, tem meninas que com 18 anos não menstruaram ainda. Bom, o caso é, quando vocês sentirem que está demorando demais, ou que vocês acham que já passou da idade, isso é uma sensação de vocês, aí eu recomendo que falem com os pais de vocês e busquem um ginecologista. Inclusive, meninas que já menstruaram, é recomendado que comece a frequentar o ginecologista, tá bom? Para evitar situações desagradáveis no futuro. Certo, meninas? Tranquilos nessa parte? Além desses hormônios, Sim. então... Sim, eu senti firmeza. A gente tem agora a progesterona, tá? A progesterona, gente, é o hormônio da gravidez. Por quê? Porque ele age quando a gente tem o nosso não, né? Quando vocês têm o óvulo fecundado. O que a progesterona faz? Basicamente, ele mantém o endométrio desenvolvido. Como assim? Olha, a gente tem o estrogênio. O estrogênio é que dá o crescimento do endométrio e mostra que ele está tudo ok, que está tudo certo e a mulher está pronta para engravidar. A progesterona é aquele hormônio que regula o tempo que o endométrio fica. Bom, se a mulher está lá, não teve ato sexual nenhum, não engravidou, a progesterona, o corpo acaba verificando que o óvulo não está fecundado, ele começa então a liberar ou diminuir a quantidade de progesterona. Ao diminuir a quantidade desse hormônio, o que acontece? Acontece a menstruação. Quando a mulher engravida, quando tem um óvulo, o corpo indica que esse óvulo está fecundado, o que é que ele vai fazer? Em vez de diminuir a quantidade de progesterona, ele mantém. E ao manter a quantidade de progesterona, esse endométrio, ele permanece lá fixo, posicionado. Ele parece fixo, posicionado e começa a ter a gestação, certo? Então aqui, ó, quando diminuir a progesterona, quanto menos, vou até escrever, progesterona
acontece a menstruação. Tá? Então são as duas informações que é importante sobre a progesterona para se ter. Então, esses dois são os hormônios produzidos pelos óvulos. E aqui a gente já falou do hormônio dos testículos, que é a testosterona. Alguma dúvida, gente, nesse conteúdo todo que a gente já falou, que a gente passou? Não. Vocês estão tranquilos, né? Não. É um assunto de boa, né, gente? Pois Sim. então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu passei para outra turma, eu vou passar para vocês aqui. Eu fiz um formuláriozinho, onde nesse formulário tem exatamente as mesmas questões do livro. O que foi que você fez, professor? Copiei, colei. Descaradamente. Sabe quando você faz um negócio descaradamente? É isso. Copiei, colei. Pá. E aí eu vou pegar esse link desse formulário e vou passar para vocês aqui. E aí quando acabar a aula eu passo lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu quero então que vocês peguem esse link e comecem a fazer os exercícios do livro. E eu vou estar aqui para ir acompanhando dúvidas e tudo mais nesse segundo momento da aula. Tá certo, gente? Professor, Pode falar. então, tipo, a atividade que a gente ia responder no livro vai responder esse formulário, né? É exatamente as mesmas questões. Mas se eu quiser, tipo, depois escrever no livro, eu posso? Claro, Gabriel, claro. É a mesma tá. pergunta. Agora sim, o que eu recomendo. Como é exatamente a mesma atividade, eu recomendo que vocês façam um livro e passem para esse formulário, tá? Porque simplesmente vocês vão ter o livro de vocês preenchido com as respostas na hora de estudar. Isso pode facilitar, certo? Eu sempre faço isso quando mando a tarefa igual. É a mesma tarefa. Na verdade, cara, eu não vou nem dizer que eu estou mandando tarefa igual, porque eu estou falando para vocês, ó, gente, as questões do livro. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou trabalhando pela primeira vez com vocês, então estou descobrindo alguma forma de trabalhar. Tem outras turmas que eu já faço isso. Com vocês, eu dei um tempinho, porque a gente está se acostumando, eu estou me acostumando na rotina de vocês e tudo mais. E nesse tempinho, o que foi que a gente pensou? Falei, olha, eu vou fazer as atividades do livro deles como a gente faz, e mais pra frente eu vou mandar no formulário essas questões. Eu fiz isso, estou fazendo um teste para ver se é bom para vocês e bom para mim. Se eu conseguir ter um controle melhor de quem faz as atividades, se eu conseguir ter uma organização melhor de quem faz as atividades, é bem capaz que eu só mande fazer as questões por formulário. Aí vocês recebem as questões do livro, eu só copio e colo, vocês vão e fazem essa atividade e eu consigo ter o controle de quem faz os exercícios e quem não faz os exercícios. É mais por isso que eu estou colocando, por ter esse controle que para mim ele é importante, vai ser importante no momento para a gente começar a dar a pontuação de vocês. A nossa pontuação por participação, por exemplo, eu vou dar a pontuação tranquilamente, mas ela vai estar levemente comprometida porque simplesmente eu não... A câmera cai de novo, né? Eu não tenho como visualizar, tá certo? Então, por conta disso, eu prefiro fazer dessa forma. Professor, Pode falar. essas questões são todas que estão do arquivo endócrino?